Você já ouviu falar da Quasistar, a maior estrela do universo? Se não, fica até o final desse vídeo de curiosidade. Então hoje você vai conhecer a Quasistar. Então vamos ao vídeo. Quasistrelas são maiores do que quaisquer estrelas que já descobrimos. Elas se elevam acima do que o nosso Sol. Apesar de representar mais de 99% da massa do Sistema Solar, é apenas o anã amarela, mais ofuscam todas as outras estrelas, tornando-se estrelas gigantes, supergigantes e até mesmo impressionantes, hipergigantes. Quasistar é classificado como uma estrela ultragigante com um raio de centenas de milhões de milhas de largura, vezes maior do que o Sol, onde o Sol tem centenas de milhares de quilômetros de largura. A Quasistar tem centenas de milhões de milhas de largura. É um orbe vermelho impressionante, cujo corpo principal, uma atmosfera circundante e sangrentaria completamente do nosso sistema solar, incapaz de ser contido em nosso espaço desprezível e simples. Também é a maior estrela que já encontramos e é encontrada no céu noturno, com o orientamento da constelação de forma diante acima da região do Sagitário. Encontrada, a Quasistar é um pequeno ponto infantil em comparação com as quasistrelas. Um flando enorme, 7.000 vezes maior que o diâmetro do nosso Sol, essas estrelas chegam a bilhões, sendo as maiores do que 6 bilhões de milhas de gás quente e ser picante de energia fumegante. Mas a principal diferença entre as estrelas cotidianas e as quasistrelas não está no tamanho, mas no processo de seus núcleos. Uma quasistrela comum faz a fusão de uma fonte de energia, como o Sol funde hidrogênio e hélio. As quasistrelas, entretanto, seguem a rota mais extrema. Eles contêm em seus núcleos buracos negros lupinos que se alimentam da matéria que chega por sua vez, emitindo radiação para alimentar a estrela. Esses buracos negros crescem rapidamente. Logo eles incham com milhares de vezes a massa do Sol. A ideia é que eventualmente eles se tornarem buracos negros supermassivos, com bilhões de massas solares, coronando entre os centros das quasistrelas e de todas as galáxias do universo. Os buracos negros supermassivos são um mistério. Eles salpicam como nosso universo como centros galácticos e como fonte de energia para quasares brilhantes e distantes, mas não temos como explicar sua origem. Um dos mais antigos buracos negros supermassivos foi observado um desvio de 78 mil redesgrifts mais altos que indicam objetos já mais distantes, com um desvio vermelho de 7. Esse quasar tem aproximadamente 7 bilhões de anos após a formação do Big Bang. Existem muitas teorias para tentar explicar como os buracos negros supermassivos podem ser formados tão cedo em um período de tempo do universo, mas a cada dessas teorias tem seus próprios problemas. Existem duas ideias principais. A primeira é que se formasse um colapso das estrelas do universo conhecidas como a sua população. 3. As estrelas teriam leves e finas, quase feitas completamente de hidrogênio e hélio, já que os elementos mais pesados eram escassos logo no início do Big Bang. As estrelas da população 3 são contrapicanas quasistrelas. As estrelas que continham milhares de massas solares, embora seu tamanho enorme significasse que morreriam mais rápido que as estrelas menores e mais estáveis. Uma vez que essas estrelas entraram em colapso e formaram buracos negros, teriam sido semelhantes aos buracos negros supermassivos dos dias modernos. No entanto, acumular constante o buraco negro somente levaria 700 milhões de anos para crescer até um buraco negro supermassivo com 1 bilhão de massas solares. Mais pesquisas mostram que haveria um atraso de 100 milhões de anos antes do buraco negro que acumulasse com mais eficiência, tornando-se duvidoso que as sementes da população 3 pudessem crescer rápido o suficiente para explicar os quasares mais antigos. A segunda linha de pensamento então nos leva a considerar que as quasistrelas são turbulentas e inebrilhantes. Quasistrelas vêm de enormes nuvens de gás ricas em hidrogênio e hélio. As nuvens dão origem a petroestrelas, corpos estelares jovens, desejados, que continuam a reunir mais material e a crescer. Aí podem parecer estrelas, mas ainda não terão altas temperaturas necessárias para desencadear a fusão em seu núcleo. A gravidade faz com que o gás aumente o calor e pressão. Se o centro de uma dessas protoestrelas massivas entrar em colapso em um buraco negro, o buraco negro começará a sugar a matéria em abundância de gás e material ao seu redor. O buraco negro então liberará calor para alimentar a estrela, e ele substituirá a fusão normal. Embora o colapso energético de um buraco negro tivesse arrancado as camadas externas das quasistrelas, são massivas o suficiente para que suas camadas permaneçam intactas, mesmo após o colapso, deixando uma formação muito curiosa. O corpo redondo e abafado é uma enorme estrela enjaulada, um monstro dentro dela. O buraco negro se alimenta e sustenta da estrela por milhões de anos. Os cálculos mostram que para sustentar uma quasi-estrela com a pressão de radiação do buraco negro teria que consumir cerca de 14% da massa do Sol por ano. Eventualmente, a morte da estrela, esses buracos negros cresceriam para tamanhos supermassivos com bilhões de massas solares.
As estrelas mais grandiosas sempre seriam as primeiras a desaparecer. Após 7 milhões de anos, as quase-estrelas entrariam em colapso para se tornarem os corações de futuras galáxias. Duram muito, o que significa que é difícil e improvável encontrar evidências de sua existência, mas também abre protoestrelas que teriam massa suficiente para formar quase-estrelas. As evidências de observação atual sugerem que algo com menos de 1 milhão de massas solares de matéria, protoestrelas teriam mais probabilidade de se tornar estrelas supermassivas em vez de quase-estrelas. Ainda assim, nossa concepção de formação de estrelas e do colapso de gás está longe de ser completa. A formação do colapso de ideia continua relevante. A tentativa de explicar os buracos negros supermassivos que inundam o universo, infectando quasares distantes com trilhões e mais trilhões de vezes mais brilhantes que o nosso Sol. Os quasares são os eventos mais luminosos que já testemunhamos. É possível que tenham origem das maiores estrelas, que ainda não conseguimos ver. Com as quase-estrelas, trata-se sempre que os extremos das suas origens gigantescas potem ultra-brilhante em seu núcleo, objetos mais densos e escuros conhecidos pelo homem. Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Então é isso tudo. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Abraço e até a próxima.